Boa tarde, meu nome é Elaine Santana e nós vamos meditar hoje no tema Restabelecendo a Conexão. Vamos iniciar lendo o texto de Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, que diz assim: Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez já tenha acontecido com você de você desejar ver uma partida de futebol, talvez o final de um campeonato. Você estava esperando ansiosamente, passou o dia todo esperando e quando chegou em casa já tinha sentado no sofá com um balde de pipocas, refrigerante e no meio da partida, de repente, a conexão é interrompida. A transmissão não funciona mais. Talvez também já tenha acontecido de você desejar ver uma série, o capítulo final daquela série que você estava vendo há dias e você, na expectativa de vê-la, chegou em casa e havia faltado luz no seu bairro. Como é frustrante, não é? Quando nós desejamos estar conectados a algo, mas aquela conexão está interrompida. Muitas pessoas ficam uma fera quando estão na rua e de repente percebem que não tem dados móveis no seu celular e estão em alguma localidade que não tem Wi-Fi. Isso deixa a pessoa com o humor estragado, mas essas mesmas pessoas às vezes não percebem que os seus relacionamentos verdadeiramente importantes estão com a conexão interrompida. Isso talvez não tenha afetado ou elas não percebem o quanto isso tem afetado as suas vidas. Pessoas que estão perdendo seus relacionamentos com seus familiares, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos e principalmente com Deus. Sabe, Deus te ama muito, te ama demais e deseja ter um relacionamento contigo. Deseja que o seu relacionamento, que não está talvez muito bom, que não está na melhor forma, deseja que ele seja restabelecido. E hoje eu estou aqui para te dizer que é propósito de Deus restabelecer esse relacionamento com você. E também, não só o seu relacionamento com Ele, mas o seu relacionamento com sua família, com seus pais, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. Ele quer que essa comunicação entre os seus familiares seja muito boa. Ele quer que esse relacionamento seja muito bom. E Ele quer principalmente restabelecer a conexão dele com você. Sabe, restabelecer é uma palavra riquíssima no nosso vocabulário, porque tem muitos significados, muitos sentidos, muitos sinônimos. Mas eu destaco 3 significados principais aqui dessa palavra restabelecer. O significado ligação, que tem como sinônimo junção, acoplamento, união, contato, vínculo. O significado coerência, que significa nexo, relação, lógica, concatenação. E o significado afinidade, que tem como sinônimo identidade, dependência, semelhança, analogia. E essa tão abrangente definição nos faz enxergar a importância da conexão nos relacionamentos, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, porque Deus, Ele pode ser tudo isso no seu relacionamento conosco. Deus deseja ter essa comunhão que manifeste todas essas coisas: ligação, união, acoplamento, contato, vínculo, coerência, afinidade, identidade, semelhança, analogia, lógica. O relacionamento de Deus conosco, ele se manifesta em todos esses significados. E o que nós vemos diante dessa importância é que, já que nós vamos falar de relacionamentos, nós precisamos começar a conectar ou restabelecer essa conexão do nosso relacionamento com Deus. Então vamos começar por aí. Será o nosso ponto de partida.
Sabe, lá em Gênesis capítulo 4, tem a história de um homem, uma história muito conhecida, você certamente já ouviu falar de Caim. E Caim, ele foi perdendo pouco a pouco a sua conexão, o seu relacionamento com Deus, com seu irmão, com seus pais. Com Deus, eu digo que Deus até tentou alertá-lo, tentou aconselhá-lo. Quando nós lemos lá no capítulo 4 de Gênesis, no verso 6 e 7, vamos encontrar Deus alertando Caim, dizendo: por que andas irado, Caim? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim foi malcriado com Deus, se rebelou contra Deus. Caim, com seu irmão, não quis conversa, antes o matou. E ele teve o seu relacionamento com seus pais totalmente interrompido por causa da sua fuga, do seu afastamento. E Deus, a sua conexão com Deus nunca mais foi restabelecida. No verso 16 nós lemos: retirou-se Caim da presença do Senhor. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos encontrar esse relacionamento sendo restabelecido. Mas a Bíblia também relata histórias de outras pessoas que desconectaram-se com Deus, tiveram seus relacionamentos desconectados, mas que em algum momento encontraram o caminho de volta, em algum momento buscaram o Senhor e voltaram a conectar-se com Ele. É o caso do profeta Jonas, que desejou desobedecer a Deus, não quis obedecer a Deus, tentou fugir da presença do Senhor, embora isso não seja possível em hipótese alguma, mas ele tentou fugir da presença do Senhor, dos planos que o Senhor tinha para a sua vida. E ele foi parar no ventre de um grande peixe. E foi lá dentro do ventre desse grande peixe que ele fez uma oração de arrependimento. E ali ele teve a sua conexão restabelecida com Deus. Um outro homem que nós temos na Bíblia que fala de um rompimento de conexão é Sansão. Sansão era nazireu, desde o seu nascimento separado para o Senhor. Mas ele renunciou à sua consagração, se envolveu com coisas que ele não deveria, que não poderia, e então a sua conexão com Deus foi interrompida. A força que ele detinha também foi retirada. E depois de ser maltratado, preso, humilhado, de ter os seus olhos perfurados, ele então, antes de morrer, ele ora ao Senhor e ele tem a sua conexão restabelecida novamente com Deus. Pedro, esse era um dos 12, mas em dado momento ele traiu ao Senhor, negando-o. Não traição como foi o caso de Judas, mas uma traição pelas palavras, negando ao Senhor. Perdeu sua força, perdeu a força que ele tinha na construção ali daquela caminhada com Jesus ao longo daqueles 3 anos e meio de ministério de Jesus. Mas chorou amargamente, marca do seu arrependimento. Mas um dia, ao encontrar-se novamente com Jesus é ressuscitado, o seu mestre ressuscitado, e ali naquele encontro com o mestre, ele tem esse relacionamento restaurado, e nunca mais Pedro perdeu a sua conexão com Deus. O rei Davi, um grande herói da fé, de acordo com a Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, também teve a sua conexão interrompida em algum momento. Ele se envolveu com uma mulher casada, planejou e provocou a morte do seu marido, e demorou mais de 9 meses para ele compreender que ele havia pecado, compreender que esse pecado o havia afastado do seu Deus, mas ele teve a sua conexão restaurada. O Salmo 51 é uma confissão dos seus pecados, dos seus erros e prova do seu arrependimento. O que há de comum nessas histórias, em todas essas histórias, é que esses afastamentos de Deus, eles acontecem por causa do pecado. E
E o pecado foi e continua sendo responsável pelo afastamento do homem de Deus. Seja ele qual for, seja qual nome você der para ele, seja adultério, seja intrigas, covardias, ingratidão, infidelidade, continua sendo pecado. E lá em Isaías 59:2 nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Você é muito importante para Deus. Deus deseja ter um relacionamento contigo. Deus deseja que esse relacionamento com você traga coisas grandiosas para a sua vida. Mas você precisa entender que Deus é santo. O texto que nós lemos em Romanos 38:39 fala de um homem, do relacionamento de um homem com Deus. Não como esses que nós vimos anteriormente, como Jonas, Sansão, Pedro, Davi, muito menos como o de Caim, mas o relacionamento do apóstolo Paulo com Deus. E Paulo, nesse capítulo 8, ele vai abordar vários temas. Ele vai falar da vida no Espírito, ele vai falar da adoção como filhos de Deus, da esperança que nós temos diante das adversidades, diante do sofrimento, da certeza do amor de Deus. E ele vai encerrar o capítulo com essa declaração lindíssima que nós lemos e que eu vou repetir agora: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa declaração, ela só pode ser feita por alguém que realmente tem um relacionamento com Deus. É uma declaração lindíssima, mas de alguém que está conectado com Deus. Nada, nem os problemas, nem as dificuldades, nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode fazer esta afirmação? Você, como o apóstolo Paulo, consegue fazer essa declaração? Ou a sua conexão com Deus tem andado abalada, ou talvez tenha sido já interrompida? Lembre-se, tudo que é pecado atrapalha, interrompe o nosso relacionamento com Deus. Seja pecado de adultério, fornicação, palavras torpes, tempo excessivo nas redes sociais, consumindo conteúdos inadequados na internet, ou pelas más companhias, a ganância, a soberba, consumo de drogas, de álcool. Não sei que pecado tem te afastado de Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa: quando nós desejamos ter uma conexão com a internet, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de um aparelho, nós precisamos de uma rede e nós precisamos de uma senha. E a nossa conexão com Deus, eu vou falar para você hoje que nós precisamos de 3 segredos para nos mantermos conectados com Deus. Esses 3 segredos eu vou compartilhar com você hoje. O primeiro deles é purificar-se para entrar na presença de Deus. No Salmo 24, no versículo 3, o salmista Davi faz algumas perguntas. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele mesmo responde a esses questionamentos no verso 4. Ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. As mãos simbolizam nossas ações, simbolizam aquilo que nós fazemos, e o coração simboliza os nossos motivos, as nossas intenções. Como eu disse, Deus é santo e Ele deseja ter um relacionamento conosco, mas nós precisamos ser santos. E talvez você diga assim: mas eu não sou perfeito. E eu te digo, realmente não, eu também não sou, nós não somos. Mas santo não quer dizer perfeito. Santidade significa ser separado. Você precisa ser separado para o Senhor. Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e dos homens, que nos torna cada vez mais livres do pecado e cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda nesta vida. Nós
sabemos que Jesus nos justificou, mas nós também precisamos escolher a santificação. Precisamos escolher a santificação para que a nossa conexão não seja interrompida. Lá em Provérbios 4, no verso 19, nós lemos que o caminho do ímpio é como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam, porque ele está tão acostumado com o pecado, com uma vida de erros, com uma vida de afastamento de Deus, a escuridão em sua vida, que eles não conseguem compreender que estão errando, porque já estão acostumados com aquilo. A escuridão já não incomoda os seus olhos. Mas se nós voltarmos um versículo lá no verso 18, nós vamos ver: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada dia nós vamos deixando as nossas iniquidades, deixando aqueles pecadinhos de estimação, aquelas coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, que nos afastam de Deus, e vamos nos aproximando cada dia mais do Senhor, sendo cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o primeiro segredo, a santificação. O segundo segredo é buscar a paz com todos. Em Hebreus capítulo 12, no verso 14, nós encontramos o seguinte conselho: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também em Romanos 12, 18, nos deparamos com uma recomendação semelhante, que diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é tão importante que o Senhor Jesus nos orienta a buscarmos a reconciliação antes de ofertarmos ao Senhor, conforme está descrito lá em Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Precisamos aprender a nos relacionarmos bem com as pessoas. Se observarmos os relacionamentos das pessoas ao nosso redor, podemos perceber algumas atitudes inadequadas: falta de respeito com os mais velhos, respostas mal criadas, grosseria, falta de perdão, super sinceridade, pessoas que falam doa quem doer. Existem maneiras e maneiras de falarmos a mesma coisa. Existem maneiras de nós falarmos a verdade, sermos sinceros, mas falarmos isso sem magoar. Um exemplo disso é o profeta Natan, quando foi repreender Davi. O pecado de Davi, ele precisava denunciá-lo, ele precisava dizer que Deus estava entristecido com aquilo, de que ele havia desagradado a Deus, de que ele não estava correto, mas ele encontrou a estratégia certa para denunciar Davi. Davi era rei e ele usou toda uma ilustração para poder falar que Davi estava errado, até que Davi reconhecesse o seu erro. Se Deus procura que nós tenhamos paz com todos, imagine o que Ele pensa sobre o nosso relacionamento com os nossos familiares. Em 1 Timóteo 5, versículo 8, nós encontramos essa resposta. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria família, dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Algumas pessoas são doce com as pessoas de fora, mas com as pessoas da sua casa são como um limão azedo. Outras pessoas estão sempre disponíveis para os seus amigos, sempre disponíveis para os outros, mas para os da sua família nunca estão dispostos a fazer nada. Se você age, se você se comporta dessa maneira, é o momento de você rever os seus conceitos, de você rever as suas prioridades. Deus se preocupa com a sua família, se preocupa com o relacionamento que você tem tido com ela, com a sua família, pois é na família que tudo começa. A família é a célula máter da sociedade. Na família são lançadas as primeiras sementes. Na família que nós aprendemos, é a base da transmissão de todo o conhecimento, dos valores, das normas, da cultura. E é onde nós nos desenvolvemos individualmente, onde nós temos o crescimento social a partir da família. Deus, Ele quer contar conosco para cuidarmos da nossa família. A
começar pela nossa família. E depois, a partir da sua família, outras famílias vão sendo influenciadas pela sua família, pelo seu comportamento com a sua família. Uma família onde as pessoas entendem o seu papel, entendem as suas responsabilidades. A Bíblia nos alerta sobre isso. Pais que instruem e aconselham os seus filhos com brandura, alinhados com princípios divinos, conforme Efésios 6,4. Filhos que respeitam e honram seus pais. Cônjuges que se amam, se respeitam e caminham juntos no mesmo propósito de fortalecer o seu lar. Vamos prestar atenção, vamos ficar atentos aos nossos relacionamentos dentro da nossa casa. Vamos manter o diálogo, vamos compartilhar memórias, compartilhar nossas vitórias, compartilhar nossos medos, nossos problemas. Até mesmo os mais pequeninos podem compartilhar e nós também podemos compartilhar com eles. Se importe com os demais membros da sua família. Pergunte como eles estão. Pergunte se precisam de alguma coisa. Pergunte se eles estão prontos a ajudar. E esteja você também prontos a ajudar. Participe das tarefas domésticas, façam atividades juntos, esportes, passeios, caminhadas, descubram o que vocês têm em comum, quais são suas afinidades, quais são os seus interesses em comum. Pare de reclamar tanto, seja menos reclamão, seja mais atento, mais participativo, dê motivos para que confie em você, seja sincero, seja responsável, seja correto no seu proceder. Não seja motivo de preocupação, não seja motivo de aborrecimento. Amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. Nós não somos perfeitos e precisamos nos perdoar. E depois, o terceiro segredo: busque a direção do Espírito Santo. Em Romanos 8, 26 e 27, nós encontramos a seguinte declaração sobre o Espírito Santo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Todo mundo já teve a sensação de não encontrar as palavras certas, de não conseguir explicar o que queremos ou o que sentimos. O Espírito Santo é que nos ajuda nessa debilidade que nós temos. Ele nos ajuda nas nossas orações, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também nos ajuda no processo de santificação. Ele nos alerta quando nós estamos errando, quando nós estamos nos sentindo seduzidos pelo pecado. Além disso, ele nos concede dons que nós devemos usar na exaltação do nome do Senhor. E a partir do momento que nós permitirmos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, nós produziremos o seu fruto, descrito lá em Gálatas 5, do verso 22 ao verso 23. 9 gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada um desses gomos do Espírito Santo representa uma virtude e característica que se espera de alguém conectado com Deus. Alguém que desenvolva esses gomos à medida em que vive em conformidade com a vontade de Deus, permitindo a direção do Espírito Santo. Bom, purificar-se, buscar a paz com todos e buscar a direção do Espírito Santo. Agora que você conhece esses 3 segredos para restabelecer e preservar a sua conexão com Deus, desfrute desse relacionamento maravilhoso com Deus. Deseje o Senhor, ame o Senhor, deseje sua presença, sua companhia de todo o seu coração. E não se assuste quando esta conexão com Deus fizer coisas tremendas em você e através de você.
Hoje Deus quer restabelecer a conexão contigo. Uma conexão melhor, maior, entre Deus e você, entre você e sua família, entre você e seus pais, entre você e seus filhos, entre você e seu esposo, entre você e sua esposa, mas principalmente uma relação melhor, conectada, estreita, íntima com o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe você, abençoe sua casa, que a sua vida seja uma vida no altar do Senhor, uma vida conectada com Deus, para experiências grandiosas, para você, para a sua família e para toda a sociedade que vai ver Cristo através de você. Que Deus te abençoe.